Muito bem, agora sim. Iniciando então o comentário de fechamento desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, né? Retorno aí das atividades do mercado após o carnaval. Aqui com vocês, Fábio Figueiredo, trazendo os movimentos do mercado e também os movimentos dos principais ativos. Tá? É, Coloco os ativos que se enquadram nos modelos que a gente opera. Né? A gente tem uma entrada hoje enquadrada no modelo de rompimento. Ao pessoal que acompanha ao vivo sabe que pode interagir no chat que fica logo abaixo. Quem acompanha através do YouTube pode se inscrever no nosso canal para receber os nossos vídeos assim que a gente fizer o upload de algum material. Dá um like caso tenha gostado da análise. Né? E se por acaso faltou algum ativo, nos comentários abaixo você pode escrever ali o papel que tenha faltado ou até mesmo colocar alguma dúvida mais específica que a gente está sempre observando naquele espaço. Tá legal? Agora sim. Então eu coloco aí o movimento de CVCB3, né, CVC Brasil, papel que perde suporte. Deixa eu avisar o pessoal aqui que estamos online. Aí, perfeito. Então CVCB3, papel perde suporte, tá, dentro de tendência de baixa, zigue-zagues descendentes. Esse suporte não é qualquer suporte, é a mínima histórica. É a mínima da semana passada, mínima do ano passado e também a mínima do ano de 2014, que consequentemente, como esse papel não tem uma vida muito longa, né, a mínima histórica. Todas as médias apontam para baixo, média móvel de 21, 50, 50 e 200. Hoje o papel fecha então abaixo dos últimos fundos, uma venda é realizada, o stop fica acima da máxima de hoje. Tá? A entrada foi feita em 11,52 e o risco assumido aqui, né, de 50 centavos é projetado para baixo em formato de realização parcial. Então o alvo fica lá em 11,02. Tá? Então entrada 11,52, stop 12,52 e o alvo em 11,02. A gente estudou a possibilidade de fazer duas entradas, tá? E posicionar um stop acima da máxima de ontem. Tá? Porém, veja só, fazendo duas entradas, o que vai da escolha de cada um, né? Não existe errado, não existe certo. A gente percebeu que o alvo, trabalhando com duas entradas, né, a partir do preço médio projetado para baixo, é exatamente o mesmo. Tá? Então optamos por trabalhar duas entradas, porque se o mercado voltar aqui para dentro da congestão, né, esse rompimento já fica desconfortável, né? E é bem naquele ponto que está a segunda entrada. O stop estaria somente acima da máxima de sexta. Então fizemos somente uma entrada, um pouquinho mais ousada, um pouquinho não, né? O dobro mais ousada, naturalmente. Posições duplamente planejadas, com duas posições planejadas, carregam a metade do risco. Mas é importante colocar que isso é uma questão pessoal. Cada um pode traçar a estratégia que bem entender. Entendido? Essa é a única posição do dia. Existe uma posição aberta em BRML3, que chegou a violar aqui por 1 centavo, 2 centavos, né, mínima de sexta. No entanto, o filtro que a gente usa quando o papel é cotado acima de R$ 10 são 3 centavos. Então a mínima de hoje, se tivesse batido 12 e 13, teríamos encerrado a posição que foi feita aqui no dia 29. Como isso não aconteceu, seguimos conduzindo aí a operação abaixo, com um stop então em 12 e 13, né, que é 3 centavos abaixo da mínima do candle de sexta-feira. Tá? As duas posições que estão em aberto, BRML já realizada parcial e hoje venda de CVCB3. Pelo FR2 houve uma compra aberta na sexta-feira de Lame, stop em 16,20, alvo na máxima dos últimos candles, precisamos atualizar para a máxima de hoje. Tá? E, a máxima de hoje está aqui. Ó. De hoje não, de ontem, de sexta-feira, é a máxima dos dois últimos pregões. Comentado os papéis que temos posições, a gente pode colocar agora o movimento do mercado nesse retorno de carnaval, né? Quarta-feira de cinzas, hoje o pregão começou às 13 horas e o Bovespa, a maior parte dos ativos na realidade, abrindo em queda. Né? O Bovespa vai fechando com a queda de 0,70, voltando para baixo do topo anterior aqui do pivô de alta, que não é graficamente um movimento muito não é um movimento muito tranquilo, muito interessante, né? O ideal é que a cabeça do pivô seja respeitada como suporte. No entanto, esse pivô aqui ele só é quebrado caso
o calcanhar do pivô, que é o fundinho anterior, a que seja perdido. Por enquanto, né, o pivô de alta ainda está formado. Vale a pena comentar que a média móvel de 21 ainda não virou para cima. Ou seja, pela nossa abordagem, o Ibovespa ainda não está em tendência de alta. Falta a média virar para cima, zigue-zagues ascendentes, aí sim. Entendido? Então tá aí o senhor Ibov, uma leve queda nessa quarta. O índice futuro abriu hoje em gap de baixa, superou a máxima do primeiro candle do dia, sugeria então o fechamento do gap, ele praticamente aconteceu, né? Foi até a média móvel de 21 e depois ficou de lado. Não tivemos nenhum perfeito enquadramento dos modelos operados. Quem assistiu o comentário de fechamento na sexta-feira, a gente colocou que uma rota mais provável aqui era a busca do fundo dessa possível onda 4 que aí está desenhado. O mercado quase foi ali, né? Faltou um pouco mais de 100 pontos para bater naquele patamar. Então continua aberto a hipótese do mercado passar para baixo daquele ponto. Certo? Vamos ver como que amanhã as coisas fluem. No dólar, então dia de alta no dólar, alta de 0,61. O dólar parece de fato ter respeitado aquela linha de referência do alargamento, né? Então aqui topos mais altos, fundos mais baixos, então um processo de maior dispersão acaba acontecendo. Tá? É importante colocar que a resistência do dólar fica nesse fundo anterior, aonde está também passando a linha de tendência de alta do canal que foi perdido. Vale a pena ficar atento para quem é dos vendedores nessa faixa de preço. No intraday, o dólar futuro WDOH16, assim como o índice, não gerou nenhuma operação mais limpa. O mercado abriu em gap de baixa, rompeu a linha d'água já no primeiro candle, fez o que a gente chama aqui de primeiro movimento exótico, não acionou. Quando eu entrei no LS Live às 4 horas, existia um candle comprador em cima do suporte, até coloquei que fosse mais ousado e queria muito fazer um day trade, era um argumento de compra, percebe que o mercado nem andou, né? Ficou de lado naquele mesmo patamar. Tá? Juro, contrato de 2017. Sexta-feira deixou um candle vendedor que praticamente fechou o gap que estava aberto do dia 27 de janeiro, perdeu a mínima, tá? A expectativa então é de continuidade do movimento negativo. Já temos uma tendência de baixa consolidada no juro, no contrato, né, 2017. Um sinal mais relevante acontece se essa LTA aqui de longo prazo for perdida. Tá? O milho, CCMH16, hoje tivemos uma atualização dentro do modelo da média móvel de 9, quem opera por ela. A entrada que foi feita aqui no dia 1º, a R$ 40,45, encerrada hoje no fechamento com a média móvel de 9 virando para baixo. Isso se traduz então num pequeno loss e também na virada de mão. Tá? O milho, estatisticamente falando, em cima dos testes que foram feitos, tem operado bem com viradas de mão, enquanto o boi o ideal é operar somente na compra, baseado obviamente na série histórica. Tá? O suporte do milho fica agora no fundo em R$ 39,60. E o boi, BGI G16. O boi sentiu o topo anterior como resistência. Quem tem média móvel de 9, posição por média móvel de 9 segue posicionado. O FR de 14 períodos já coloca sinais de fraqueza no boi, tem uma divergência de baixa. Tá? Então atenção aí nas posições, ou até mesmo quem tentou comprar aqui a violação do topo anterior já tinha que estudar um stop para baixo da mínima de hoje. Entendido? Alguns destaques do dia desse pregão. Coloco a CESP, que aqui no leilão, né, acabou acelerando e fechando bonita até. Era um papel que a gente estava observando para uma possível posição de rompimento, é um pivô de alta. Sim, é verdade. Tá? Não há um distanciamento ideal da média móvel de 21, né? Perceba que o índice de afastamento aqui é de 29% pelo LSVI. Daria para montar a posição? Daria, porque o filtro é acima de 30% que a gente para de buscar a operação, né? Ou melhor, que a gente invalida um rompimento, uma entrada de rompimento. Acabamos não fazendo a posição. No momento que a gente rodou o gráfico não tinha volume, mas o mercado fechou bonito. Tá? Parece ser um ombro, cabeça a ombro, né? Um padrão de reversão clássico que a CESP vai montando. Quem quiser montar uma posição hoje, daria para colocar o stop abaixo da mínima do pregão mesmo. Né? Pega o risco, então o risco aí seria de 75 centavos, projeta
para cima para fechar a operação. Entendido? É uma possibilidade. Outra possibilidade, buscar amplitude do ombro cabeça a ombro. Nesse cenário você tem um alvo aí de R$ 2,45. Porém, você teria que ajustar o seu risco, teria que colocar um stop mais longo, aqui abaixo do fundo anterior. Você teria um risco de R$ 1,50 para um alvo de R$ 2,50, arredondando. É uma outra alternativa. E uma terceira alternativa possível é trabalhar sem alvo, utilizar a média móvel de 9, sem alvo e sem stop, né? Utilizar a média móvel de 9 e ficar dentro do papel até ela virar para baixo. Então, só para vocês perceberem as diferentes nuances que podem ser utilizadas para conduzir uma operação. Qual é certa? Todas. Qual é errada? Todas também. Depende de cada um, do perfil de cada um e do estilo operacional de cada trader. Tá? Mas foi bonito, acabou sendo bonito aqui o momento da CESP. MYPK, outro papel que era candidato a trade, tá? No entanto, houve um desconforto porque o mercado não se livrou da mínima dada aqui pelo candle do dia 20 de janeiro. Tá? Quem ainda assim quiser procurar uma venda, o stop acima da máxima de hoje é válido. Tá? Lembrando que na venda o volume não é tão importante quanto na compra. A velha máxima do que para baixo todo santo ajuda. E vejam, né, que MYPK, se conseguisse livrar de fato aqui do suporte lá dos 9,70, né, aqui, né, dessa zona aí que o papel está negociando, o próximo suporte só em R$4. Então não me espanta uma queda aguda e forte aqui em MYPK 3. A gente pode traçar uma linha de tendência de baixa aqui conectando esses topos. Não, esse canal aqui de baixa não faz sentido. Vamos ver se tem outro canal de baixa aqui que faça sentido. Seria esse aqui, ó. Aí sim. Então percebe que até mesmo há uma grande distância aqui da linha de referência do canal de baixa, né? Desse canal de baixa que aqui a gente traçou. É um destaque do dia, que pode ser operado na venda, dependendo do estilo de cada um. Arezzo, que estava perdendo o fundo anterior, né? Mas acabou se recuperando, vai deixando uma sombra em cima do suporte. Superação da máxima de hoje para quem opera fundo reflexo é argumento de compra, abaixo dos 18,45. Stop de quem entraria nesse cenário de retorno à média e abriria espaço para a busca lá dos R$17,00, R$16,90. Se a gente for ser bastante detalhista aqui, né, traçar uma linha conectando os últimos fundos, a gente percebe que há uma leitura aí de alargamento, né? Veja. Então os topos mais importantes subindo, tá? Fundos mais importantes em queda. Tá? Ou seja, para quem gosta de figura gráfica, a superação da máxima de hoje seria uma hipótese para se buscar até mesmo esse movimento aqui. Então, só para vocês perceberem as diferentes possibilidades que existem no mesmo gráfico, dependendo do estilo, né? Banco do Brasil eu coloco aqui apenas para ficar de olho num possível pivô de alta acima dos 14,20. O papel demonstrou força hoje, né? Abriu em gap de baixa, fechou o gap. E a CVCB3, que perdeu o suporte, nos gerou operação. No leilão aí acabou fechando bem bonita, né? Fechando já quase 20 centavos a favor da mão que foi feita. Petro, dia de blast off, dentro de triângulo simétrico. Vale 5 demonstrando força. Tá? Abriu em gap de baixa, fechou o gap. Lembrando que a Vale 5 tem um pivô de alta armado. Tá? Só falta a média móvel de 21 virar para cima para a gente confiar mais nesse sinal. Dois recados antes de iniciar a interação com o pessoal. Eu tenho postado informações, né, de quando eu estou entrando no mercado através do Twitter. Então quem quiser me seguir no Twitter, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Tá? Então é FF Figueiredo 15. Tá? Aí vocês podem, vou deixar o link aqui para quem está acompanhando ao vivo. Aí lá eu aviso quando a gente está
entrando online para não perder a transmissão. Tem gente que gosta bastante do Twitter, né? Eu confesso que eu nunca tive muitos amores, estou voltando aí a utilizar o Twitter. Legal. E o outro recado, para quem ainda não assistiu, melhor, não leu, né? O Visão desse mês, já está disponível. Visão, que é o relatório mensal que a gente escreve sobre a situação do mercado. Esse mês ele ficou bastante detalhado, tá? A gente fez uma leitura bem ampla aqui sobre a relação do dólar com as diversas moedas internacionais, dólar contra o dólar canadense, o ien japonês, o pound, né, que é a libra esterlina na Inglaterra, o yuan, peso mexicano contra o euro, rublo russo. Então tem toda uma análise bem detalhada aqui, a situação dos juros e diversos papéis, não necessariamente focado no gráfico diário, né? Aqui tem gráfico, eu olho o gráfico mensal, gráfico semanal, gráfico de 2 semanas, com suas respectivas simetrias, tá? Então, quem ainda não leu, fica aí o convite para que possa ler. Links para quem acompanha ao vivo no chat e para quem está acompanhando pelo YouTube, tudo estará na descrição. Feito isso, a gente já pode começar a conversa. As conversas eu começo respondendo o Sega. Ele questionou sobre o Dow Jones. Bom, então vamos olhar o Dow Jones. Aí, gráfico diário do Dow Jones. Deixa eu apagar aqui meus estudos de ciclo. Aqui, pronto. Então o Dow Jones parece, dentro de uma ótica de prazo maior, né, estar dentro aí de um alargamento. É ou não é? Em verde aqui. É uma possibilidade. Conectando esses dois fundos e os dois últimos topos mais relevantes, já começa a nascer uma outra alternativa, que seria de um triângulo simétrico. Tá? Isso só aumenta a chance de todo esse movimento aqui, né, de 2014 para 2015, ser uma onda 4, porque as ondas 4 costumam acontecer em ondas irregulares. Tá? Ou seja, nesse cenário a gente está muito próximo de um fundo no Dow Jones, de prazo maior, né, que seria uma onda 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Seja se estiver dentro do alargamento ou se estiver dentro do triângulo simétrico. É impossível saber o que de fato está. No gráfico diário, há um viés baixista. Né? O último zigue-zague aqui é descendente, a média móvel de 21 apontando para baixo, a média móvel de 50 e 200 também apontando para baixo. Então, no diário, o caminho que ganha mais força é o de estarmos dentro do alargamento, de no mínimo essa linha de referência aqui ser testada. Tá? Eu não costumo utilizar o Dow Jones para balizar movimentos no nosso mercado. Tá? Sei que tem gente que costuma fazer isso. Eu não costumo. Tá? Então tá aí. O Rafael Inejosa coloca sobre a Ecor. Né? Estou comprado desde a máxima do pregão de quarta. Abração. Bom, desde a máxima do pregão de quarta-feira. Então aqui foi sexta, quinta, quarta. Você comprou aqui. Tá? Tecnicamente você fez uma compra razoável. Tá? Não era uma compra errada. Até porque não existe compra errada ou compra certa. Né? Isso é tudo relativo. Tá? Então a compra que você fez aqui, se eu fosse você, eu estaria conduzindo pela média móvel de 9 períodos. Tá? É o que eu estaria fazendo, conduzindo pela média. Se eu saio um pouco da visualização de algumas árvores e vou observar um pouco a floresta como um todo, Rafael, a gente pode perceber que semana passada ela marcou um fundo, tá? De prazo maior, é um gráfico semanal esse aqui. Ou seja, ela está em rota de retorno à média no gráfico semanal. O primeiro obstáculo é a média móvel de 9 no semanal, que está em 4,47. Se conseguir se livrar de 4,47, a próxima média em 5,40, o que bate aqui com o fundo anterior. Tá? Eu acredito que ela venha até essa faixa presa aqui. Tá? Mas é um chute.
Alguém que não se identificou, por que vocês não comentam o mini futuro do petróleo, WTI-H16? Porque não tem liquidez, né? Simples motivo. Sabe quantos negócios teve hoje? Zero, tá? Zero negócio. Não tem liquidez nenhuma, cara. Ó, na sexta-feira, sabe quantos negócios teve? Teve 3 negócios. Então não dá para operar. Se você quer ter uma noção sobre o petróleo, o ideal é você olhar o crude oil, tá? Aí você vai ter que procurar uma plataforma internacional. Tá? Existem algumas plataformas gratuitas que você pode estar observando isso. O próprio br.investing é uma. Tá? Outra ferramenta é o Trading View. Vamos colocar aqui o gráfico do petróleo. Então tá aí, ó. Coloca lá o gráfico de semanal, gráfico de candles. Tá aí o gráfico do petróleo. Gráfico mensal. Quarto mês de queda. Gráfico semanal. Ponto-chave aqui é a máxima de 2 semanas atrás, né? 3 semanas atrás. Ou seja, acima de 35 dólares, vamos colocar, a gente tem um zigue-zaguezinho ascendente. Tá? Então a gente só não avalia porque não tem liquidez, tem que olhar o gráfico lá de fora mesmo. Se você quer ter uma noção do petróleo, né? Muito bem. O Batman coloca aqui sobre a CESP, né, que ela está deixando um martelo no gráfico mensal. Verdade. Né, tá deixando sim um martelo aí no gráfico mensal, superando máxima. Ela e diversos outros papéis, né? Acho que era qualquer, era a Loop, né? A Loop 11 estava superando máximo. Ali outro papel hoje era TBLE, era TBLE3, ó, também tem alguns papéis bem interessantes no mensal. Até por isso que, por esse motivo que o Visão ficou tão longo esse mês, né? Ficou bem completo. E o fato da Lame ter disparado no leilão. Opa, uau, puxada forte, hein? Puxada forte. Para quem está na FR2, o alvo é a máxima de ontem. Samara coloca, Vlad, comente a CESP e a CEMIG, setor elétrico chamando a atenção. Já falamos bastante sobre a CESP, né? Vamos detalhar então um pouco mais a situação de CEMIG. Então veja, enquanto a CESP rompeu o topo anterior e montou um pivô de alta, a CEMIG ainda não. Tá? O topo anterior da CEMIG fica aqui em 666, the number of the beast. Né? Acima de R$ 6,66, a gente tem sim um pivô de alta na CEMIG. Tá? A LTB já foi cortada, tá? Seria o rompimento, um pivô de alta acima da LTB. A média móvel de 21 já virou para cima também. Então é um papel para se acompanhar de perto. O Jonas e o Tony pedem avaliação de Vale 5. Né? O Tony foi mais detalhado. Ele diz o seguinte: se você fosse montar uma trava de alta hoje, mirando os 9 e 10, fundo anterior, qual montaria? Estou estudando sobre opções e gostaria sobre a sua visão. Claro. Vamos dar uma olhadinha então aqui na Vale 5. Então, muito bem. Você está procurando operar opções baseado no que a Vale está fazendo, né? Então, perfeito, excelente. A opção ela é só uma ferramenta para você substituir a posição no papel. Ao invés de trabalhar no papel, procura operar nas opções. É muito mais eficiente. Tá? Eu, particularmente, gosto de trabalhar com trava de alta com put, quando a orientação que eu tenho é bullish, ou seja, é compradora. Tá? Então, qual opção que a gente deveria trabalhar? Eu gosto de trabalhar com opções no dinheiro, porque são as mais líquidas. Só por isso. Tá? Então, aqui a opção do mês que vem, né? Porque a que vence esse mês tem só 3 dias de vida. Então, a gente teria que buscar vender a Vale O 77, por exemplo, tá? E comprar a Vale O 21. Okay? Se eu trabalho com trava de alta no dinheiro, vendo a Vale O 77 e compro a Vale O 21. Tá? Fazendo isso, eu estou montando uma trava de alta na Vale do Rio Doce. E eu recebo dinheiro para montar essa trava. Okay? Então é uma estratégia bem interessante de ser trabalhada, porque eu consigo alocar renda fixa para cobrir a margem de garantia. Posso utilizar CDB, título público, ações. Não preciso colocar um capital específico.
destinar um capital específico para isso. Para quem quer conhecer sobre opções, a gente tem vários cursos disponíveis no site, tá? Diversos treinamentos específicos para quem quer aprender sobre esse mercado. Tá? Tem o curso introdutório aqui, compreendendo o modelo de Black-Scholes, para quem quer aprender sobre travas de alta, lançamento coberto, operações a seco com calls e puts, operações específicas através da volatilidade, operações com puts, né, onde a gente cita essa operação aqui que eu acabei de mostrar. Tá? Então fica a dica. Inclusive existe um pacote, né? Nem lembrava do pacote. É verdade, tem o pacote com 7 treinamentos específicos e focados para você se tornar um trader de opções. Vou deixar o link aqui caso você queira ver com mais detalhes. Muito bem, todo o pessoal é de olho na CESP, né? O German também colocou aqui que estava de olho na CESP. Faz todo sentido a tua avaliação, German. Tá? A gente já falou bastante da CESP. Faltou avaliar a Vale, né? Não fiz nenhuma análise mais específica na Vale. A Vale, na quinta-feira, deixou um pivô de alta. Pivô de alta esse que não tinha média móvel de 21 virada para cima, ou seja, gerou uma certa descrença. No entanto, parece que hoje o mercado testou o topo anterior e segurou como suporte. Tá? Olhando para o nosso lado esquerdo, a gente vê que resistência relevante mesmo só tem lá em 10,75. Então a simetria está bem aberta aqui para a Vale do Rio Doce. Se a gente coloca o gráfico semanal, a gente percebe que antes daquele ponto só tem a média móvel de 9 como obstáculo, que fica em 8,50. Né? Isso tudo depois já vale formar um fundo aqui no gráfico semanal. Veja que o último fundo que ela formou não foi sequer até a média, foi uma correção mais lateral, né? Ou seja, isso aumenta a chance da próxima correção ser uma correção aguda. Então é sempre interessante eu estar intercalando e fazendo essa análise. A última correção, quando eu vou trabalhar retorno à média, a última correção foi aguda ou foi lateral? Se a última correção foi aguda e eu estou trabalhando agora um trade de retorno à média, aumenta a chance de eu estar entrando no movimento lateral. A chance da média vir até o preço e não do preço ir até a média. Tá? O Albuca coloca lá, será que a Pet está encerrando uma longa onda 3 down iniciada em 2009 com objetivo em 3,90? É uma hipótese. É uma hipótese. Tá? Se a gente afasta esse gráfico aqui, coloca um gráfico mensal dela, existe essa hipótese, né, dela ter feito aqui. Na realidade, a Petro 3 está mais clara, tá? Ó, ter feito aqui uma onda 1, 2, 3, 4, 5. E aqui ela ter finalizado o que seria uma onda C, né? Ó, A, B, C. Em 3 tempos. A Petro 3 está mais limpa nessa lógica. Veja que até LTA de longo prazo a Petro 3 não perdeu. Já a Petro 4 perdeu essa LTA aqui faz tempo, né? Perdeu essa LTA faz tempo. Se a gente for trabalhar com retração de Fibo, não tem nada antes aqui dos 3,40, né? Que é a retração de 61. De todo esse movimento que iniciou lá em 94 foi até 2008. Tá? Mas, para a gente poder falar em fundo, seja da Petro 3, da 4 ou de qualquer mercado, o ideal é observar alguma máxima sendo superada. Tá? Quanto maior for o prazo que eu estou observando, maior é a confiabilidade. Tá? Como é o caso da CESP que a gente já falou, né? No mensal superando a máxima do mês passado. Ok? Ou seja, esse pivô de alta aqui tem um índice de confiabilidade bastante elevado. Milho virou a média móvel para baixo. Seria venda, na sua opinião? Bom, quem opera a média móvel de 9 não tem que ter opinião. Virou para baixo, senta o dedo. Virou para cima, senta o dedo na compra. Tá? A média móvel de 9 é para quem não tem opinião, para quem não quer se manifestar. Quer deixar a média móvel de 9 te levar para onde ela virar. Ficou bonito isso, né? Mas é verdade. Quem não consegue não ter opinião no mercado não pode operar a média móvel de 9. Tá? Porque ela te coloca dentro de movimentos de início de movimento. Né? De qual movimento que o mercado vai fazer é impossível saber.
Tá? Então, o cara que trabalha através da média móvel de 9 acredita que é impossível prever grandes movimentos. Porém, quando a média móvel de 9 vira para baixo, algum tipo de movimento está iniciando. Se for lateral, eu vou aceitar os stops desse movimento lateral. Se for um movimento direcional, eu quero estar dentro dele enquanto ele durar. Tá? Sem tentar antecipar quando ele vai acabar, ou sem tentar fazer nenhum tipo de interpretação. Tá? Então é um modelo muito simples do ponto de vista tático, mas muito difícil do ponto de vista emocional. Que é só operar quando a média móvel vira para cima e para baixo. Coisa mais simples do mundo. Só que quem é que consegue fazer isso? Eu tenho 2, 3 alunos nossos que acho que conseguem fazer isso com consistência. A gente volta e meia recebe aqui os feedbacks, que é o melhor modelo para ser operado, mas você não pode opinar. Opinou, agora eu não vou entrar, vou esperar o mercado deixar um sinal mais claro. Aí já se foi. Muito bem. Seleme Dias, quando você diz a média móvel de 9, seria média móvel simples ou exponencial? Seleme, olha só, a média móvel exponencial, ela é uma média, deixa eu botar minha imagem aqui,